Boa noite, povo hacker. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer a todos vocês, tanto hackers quanto não hackers, pela participação, pelos compartilhamentos, pelo carinho, pela atenção. E gostaria de iniciar o Hacker Program de hoje lendo os comentários, como sempre. Deixa eu começar aqui pelo canal do Estopa. Isso, Alfacinha LX. Mensagem hackeada. Irene Gomes Martins, Nordeste presente, boa noite. Boa noite, Irene Gomes, boa noite a todo o Nordeste, boa noite aos amigos hackers do Nordeste. Irene Gomes Martins fala, a coisa tá feia. Olha, se a coisa tá feia para hacker, imagina para não hacker. Portal Sabendo Direito. Saber direito não adianta mais, porque o direito não tem mais valor no Brasil, Portal Sabendo Direito. Hoje você tem que saber hackear. Portal Sabendo Hackear. Alfacinha LX. O Glenn tá sendo atacado e não vai reagir. É hora de soltar os mais pesados arquivos da farsa jato. Pode ser que sim, pode ser que não. Marcelo Sanfins, que traz pra gente aqui alguma coisa que parece que tá ou em japonês ou de repente em coreano. Uma certeza eu tenho, que eu não faço nem ideia do que ele escreveu. E deixa eu trazer aqui do outro lado, muito obrigado também o pessoal que está participando aqui pelo canal Leonardo Estopa, um canal onde se reúnem os hackers mais hackeadores do Brasil, porque agora para ser hacker basta ser cidadão brasileiro. Queima tudo, em nome de Jesus. E olha, Maestro Amog, eu vou te falar, não tá dando para queimar tudo assim não, porque antes a gente tinha um preço melhor para gasolina, melhor para qualquer tipo de combustível, e agora, depois que derrubaram a Dilma, o combustível dobrou de preço e nem para queimar tudo tá tão fácil desse jeito. E Gustavo Damasceno, que está observando aí. Alexandre B, boa noite. Robson Silva, hackers de Taubaté. Simoro e Ladragnol não entregaram os celulares. Como chegaram aos hackers? Chocoprint BR, boa noite a todos. Luiz Londrina, Paraná, Chocoprint. Olha, pessoal, muito obrigado a todos vocês pelas participações. Eu queria pedir para vocês, por favor, compartilhem. Eu queria perguntar se vocês estão tendo algum tipo de dificuldade para entrar no Facebook, porque o meu fica só rodando. Eu estava tentando transmitir o Hack Live de hoje no Facebook e ficou rodando, e no final das contas não deu, mas enfim. Se o Facebook de vocês estiver funcionando, eu peço para vocês que, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Eu vou tentar mais uma vez agora aqui, porque talvez o Facebook está mirando somente nesse momento Não, mas olha aqui, ele simplesmente não abre, ele fica travado nessa página, fica rodando e não abre, e isso acontece já há um certo tempo. Mas enfim, talvez o Facebook não goste realmente de pessoas como eu, ou talvez eu possa estar sendo hackeado, quem sabe, né? Então prendam o Facebook, que é o hacker, né? Olha, pessoal, essa vida de hacker, vida de hacker, essa vida de hacker não tá nada boa. E o Renato Almeida Mussá fala para imitar o Ney Matogrosso. Mesmo que eu seja eu, de autoria de Erasmo Carlos, daria para fazer uma ótima adaptação. Léo, o fascismo está avançando. Heitor A. de Oliveira. Então, pessoal, quem tiver aí o dom da voz para imitar o Ney Matogrosso, vamos fazer aí essa adaptação, que é a sugestão do Renato Almeida. E a Samara Batelar fez se funcionando sim. Bom, pode ser que seja algum problema relacionado à minha internet, lógico, né? Tem essas questões hackers, né? Questões de roteamento. Roteamento é assim, pessoal, quando você faz uma solicitação hacker no seu computador, você escreve facebook.com. O que acontece? A sua solicitação vai para um servidor que chama-se servidor de DNS, que te retorna um número hacker de IP, e esse número de IP está lá no servidor dos Estados Unidos, por exemplo. Então, o seu computador precisa conversar com o servidor lá nos Estados Unidos. Você não está hackeando, você está simplesmente pedindo a página do Facebook, mas aí ele pula de um lugar para o outro, e se nenhum desses lugares estiver um problema de roteamento, ele não chega no servidor dos Estados Unidos, e aí, ó, tá hackeado, não tem jeito. Mas, enfim, o que acontece é que acharam o hacker. Pois é, pessoal.
Acharam o hacker de Taubaté. E as pessoas estão perguntando aqui, né, por que acharam esse hacker? Por que são esses os hackers? Por quê? Né? Pergunta básica. Primeira pergunta, o hacker não era russo? A primeira pergunta, o hacker era russo. O hacker recebeu em Bitcoin. O hacker era russo? O hacker recebeu... Não, nada disso. O hacker não era russo, o hacker não recebeu em Bitcoin. Os hackers foram encontrados e os hackers foram selecionados a partir de um histórico hacker. É mais ou menos assim. O Moro, o Dallagnol, a Operação Lava Jato, o Bolsonaro precisam sobreviver aos ataques da Vaza Jato. Eles precisam achar formas de prender o Glenn. Então, o que eles fizeram? Mais ou menos o que fizeram na Operação Lava Jato, pessoal. É a mesma coisa. Eles escolheram uma história semelhante, uma história que vai pegar. Por exemplo, na Operação Lava Jato, eles escolheram o triplex como propina porque o Lula e a dona Marisa estavam com vontade de comprar aquele triplex, tinham feito visitas ao triplex, ou seja, ali dava para criar toda uma história em cima disso, né? Inclusive, o Dallagnol teve orgasmos na hora que encontraram a intenção do Lula comprar o triplex, né, segundo as mensagens que foram espalhadas pela Vaza Jato. Mas vejam bem, o que acontece nessa situação em específico é que eles precisam criar realmente um hacker a partir de alguém que seja hacker. Não adiantava, eu estava com muito medo de eu ser selecionado como hacker, mas eu não tenho histórico de hacker. Então eles escolheram hackers de verdade. Mas parece que esses hackers aí eram hackers golpistas. Parece que eram pessoas que usavam o hackeamento para ganhar um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali. E esses hackers, eles agora, obviamente, estão sendo pressionados não para confessar o hackeamento. A Polícia Federal sabe que não tem nada a ver com eles. Eles foram selecionados porque, obviamente, eles devem ter um grande histórico de crimes pela internet e agora eles estão sendo chantageados da seguinte maneira: ou vocês falam exatamente o que a gente quer, ou então, cadeia para o resto da vida. Assim funciona a Operação Lava Jato e é exatamente isso que a Vaza Jato estava trazendo, o modus operandi Moro, o modus operandi Dallagnol. E vai continuar da mesma forma. Eles vão continuar criando factoides, eles vão continuar fabricando criminosos, eles vão continuar suprindo o desejo da população de ver os criminosos falsos na cadeia. E aí os criminosos verdadeiros ficam soltos, né? Assim que funciona. Deixa eu agradecer. Muito obrigado, Ângela G, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Eu queria agradecer muito vocês e queria pedir quem puder ajudar. Tem aí as contas bancárias que estão anunciadas, pessoal, nas descrições desse vídeo. Então, quem puder ajudar meu trabalho, eu agradeço muito. E as pessoas já estão falando que é uma coisa que é muito lógica, né? Eles vão fazer exatamente o que fez o Léo Pinheiro. Eles vão sim delatar. E vão delatar quem? O que eles estão querendo nesse momento, pessoal? Eles estão querendo exatamente criar um crime pro Glenn. Por quê? Vejam bem, não existe crime em um jornalista divulgar dados e omitir a fonte. Isso é uma prerrogativa do jornalista. Mas existe crime se o jornalista contratar o hacker para roubar os dados. E agora eles criam exatamente aquilo que é necessário para se vingar do Glenn, o crime. Esses rapazes novinhos que não vão querer morrer na cadeia, olha só. Você acha mesmo que esse rapaz vai poder continuar escutando o dance dele na cadeia? Você acha que vai dar para esse rapaz usar um óculos rosa bonito desse na cadeia? Não vai. Então ele vai delatar o Glenn. E olha, esses meninos têm cara de serem meninos bem espertos, eles vão saber falar direitinho. Olha, doutor, eu hackeei mesmo. Aquele gringo lá me pagou, doutor, uma grana preta para hackear, doutor. Olha, eu hackeei mesmo o Sérgio Moro, hackeei o Dallagnol, copiei as mensagens e vendi tudo pro Glenn. Aí o hacker vai, de uma forma ou de outra, por ter aceito o acordo de delação premiada, ele vai receber a possibilidade de ficar em casa, talvez, ou então será internado como louco, como o Adélio. Mas agora, será que eles vão colocar mais 4 pessoas no hospital de louco
por terem hackeado o Sérgio Moro e o Dallagnol e não poderem mais ter acesso ao público, porque senão eventualmente contariam a verdade por detrás da história hacker? Mas, seja uma história ou seja outra, uma coisa é verdade. Essa prisão de 4 pessoas traz aí uma possibilidade bem interessante para o STF, para o Ministério Público Federal, para o Sérgio Moro, para o Dallagnol, ou seja, para o crime brasileiro. O crime brasileiro consegue se safar mais uma vez. Roger Lessa pergunta: Léo Stoppa, essa situação de hacker pode ser checkmate no Glenn? Diga-nos, agora? Sim, pode ser. Pode ser. Mas, tem um detalhe. Isso depende muito do povo. Depende muito de como o povo vai reagir. Depende muito de como a... Porque vejam bem, pessoal, olha... Existe um detalhe. Apesar de que nós temos aqui nossa bolha de consciência, nós temos também no Brasil várias Rutmix. A Rutmix tá aqui. Calma, Léo, tem mais 7 ainda. Eu não sei o que é 7 que o Rutmix tá falando, não. Mas, apesar de que a gente precisa concordar que nós temos bolhas de conhecimento, a maioria do povo está inerte assistindo jogo de futebol Big Brother, ou então simplesmente apoiando o Sérgio Moro como o Rutmix. E, basicamente, nós tivemos, me parece que só em São Paulo de maio até agora, 250 parece que 2.480 indústrias fechadas nesse pequeno período de tempo. Isso porque essa política do Brasil rural, ela obviamente vai aniquilar a economia brasileira. O que significa que o povo, ele tá bem, digamos que o povo tá bem na direção de conseguir destruir a própria nação. Exatamente isso. O povo, ele está participando da sua autodestruição. É um orgulho ferido, né? Mais ou menos assim, olha, eu preciso realmente vingar do PT. Por quê? Eu não sei. Eu só sei que eu preciso vingar. Rutmix, pensa a cabeça de Rutmix. Eu preciso me vingar do PT. Eu preciso desfrutar de ver a esquerda perdendo. Mas espera aí. Como assim ver a esquerda perdendo? A esquerda faz parte do Brasil, somos todos brasileiros. Você está querendo... Mas não é um jogo de futebol. Quem perde nessa brincadeira é o país inteiro. Não. É a esquerda que perde. As indústrias estão fechando, mas só as indústrias de esquerda. O desemprego, por exemplo, são só as pessoas de esquerda. A Previdência só vai, obviamente, quebrar para as pessoas de esquerda. Não, os de direita vão todos se aposentar, só os de esquerda que não. Então, por causa disso, eles estão acabando realmente com o Brasil. Rox Extreme fala aqui: 59 agrotóxicos liberados, mais veneno na comida. Léo, você acha que ferrou ou você tem esperança que vai ter uma reviravolta? Jackson Amorim. Olha, Jackson Amorim, eu diria, a opinião que eu tenho, Jackson, olha, tem Tony Conceição aqui. Aqui no Sul estamos contratando... Mentira! Mentira, Tony Conceição, mentira. Olha, Tony, vou te falar uma coisa. As regiões mais prejudicadas do Brasil são as regiões industrializadas, Tony Conceição. Sabe por quê? Porque as indústrias de fora estão trucidando o Brasil, menino. Sabe como é? Uma política liberal que foi adotada no Brasil agora coloca em prática a teoria da vantagem comparativa de David Ricardo. A teoria da vantagem comparativa de David Ricardo, que é a teoria que mais sustenta o liberalismo, é a ideia de que os países vão ter muito mais lucro se eles se especializarem naquilo que eles são mais produtivos. E o Brasil não é mais produtivo em indústria, o que significa que o Sul pode até contratar pessoas para a agricultura. Só que basicamente a agricultura gera menor valor agregado que a indústria, o que significa que você pode até contratar no Sul. Contratem, mas vão contratar por 10% do valor que era em 2014. E quem aí estiver ganhando o mesmo salário de 2014, olha, se algum de nós estiver tendo o mesmo poder de compra que em 2014, eu garanto que ninguém, absolutamente ninguém entre nós, tem hoje maior poder de compra do que tinha em 2014. Quebrar a gente, Tony Conceição, não adianta. Você pode lutar para um lado, pode lutar para o outro, pode torcer, pode espremer, mas vai chegar o ponto que você vai fazer exatamente
o que o pastor de uma igreja fez, que eu achei muito engraçado. Virou para os fiéis e falou assim: irmãos, Jesus mandou falar, conversei com Jesus, Jesus mandou falar para a gente manter firme na fé, mas entender que não vai ter geração de emprego. É mais ou menos assim. Então, Antônio Conceição, é mentira, cara. Se vocês estiverem contratando, é para subempregos, porque não tem empregos especializados mais no Brasil. Acabou, bicho. Acabou. O Brasil acabou. As poucas indústrias que ainda estão tentando sobreviver, elas estão vivendo dentro da ideia de que é melhor manter o parque industrial funcionando, ainda que acumulando um pouco de prejuízo, do que parar de vez e acumular o prejuízo total. Eles estão tentando, mas quando passa um certo tempo de tentando em prejuízo, eles fecham as portas. Bruno Souza: encontraram 4 hackers e não o Queiroz. Não há intenção de prender o Queiroz. Não há intenção de investigar o Flávio Bolsonaro. Muito pelo contrário. A Procuradora-Geral da República, que é a pessoa responsável por perseguir os crimes das pessoas, dos políticos, né, como Flávio Bolsonaro, ela pede ao Supremo Tribunal Federal que crie no Brasil uma exceção. Parece um descaramento isso, mas é mais ou menos assim. Todos os brasileiros podem ser investigados pelo COAF, todos, com exceção do Queiroz e do Flávio Bolsonaro. A decisão de que o Queiroz e o Flávio Bolsonaro só podem ser investigados pelo COAF depois de uma decisão judicial só vale para eles, para mais ninguém. Esse é o pedido da Raquel Dodge, que tenta nesse momento uma recontratação para a posição de Procuradora-Geral da República. Gabriel Elias Corre de Oliveira: muito obrigado, Gabriel, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Queria agradecer vocês e pedir compartilhamentos, por favor, e lembrar que vocês podem ajudar o meu trabalho também através das contas que estão divulgadas aí nas descrições desse vídeo. Mas então, pessoal, olha, o colega tinha perguntado se ferrou de vez quando eu vi a questão lá do Jackson Amorim, né, que tinha perguntado se ferrou de vez a questão. Olha, a visão que eu tenho é que o que está fazendo ferrar de vez é o fato de que a população brasileira, ela quer fazer essa tentativa. Ela quer fazer essa tentativa. Roger Lessa pergunta: Léo Stoppa, quais países do mundo servem para morar sem ser o Brasil? Roger Lessa, o grande problema de você morar fora do Brasil é a questão da cidadania. O ideal seria se realmente a gente tivesse esse movimento separatista e a gente tivesse um outro país para a gente optar, como por exemplo o Nordeste. Mas eu não sei se isso vai acontecer. O que acontece nesse momento é que todos os grandes chefões, né, STF, STJ, tá todo mundo unido no grande acordo nacional. O que significa que a única chance nossa vai ser com a população. Mas a gente não tem uma estratégia de comunicação voltada à população. A gente não tem isso. Dificilmente a gente vai ter isso. A esquerda realmente não se mobiliza dessa forma. E o que eu vejo, pessoal, é o seguinte: o Glenn, ele entrou nessa brincadeira com muito ânimo, porque ele acreditou da seguinte maneira: olha, eu tenho tantos subsídios nas minhas mãos que, obviamente, isso vai fazer o povo se levantar e esses caras vão cair, porque não faz sentido. É muita coisa errada. O Glenn subestimou a hipocrisia do povo brasileiro. Eu passei por isso, eu comentei hoje no Léo ao Quadrado. Quando eu comecei a fazer meu trabalho, eu tinha certeza que eu não poderia... Eu tinha certeza que eu não chegaria a todos os brasileiros. Essa certeza eu tinha. Mas também eu tinha uma certeza de que quem escutasse as minhas fundamentações entenderia o que eu estava falando. Porque naquela época eu não contava com fanatismo. Então quando você está muito... Quem é científico não conta com fanatismo. Por exemplo, se você é um físico, se você estudou física, por exemplo, você imagina que o seu conhecimento vai ser suficiente para convencer uma pessoa, um eleitor do Bolsonaro, que a Terra não é plana. Então você chega perto do eleitor do Bolsonaro para explicar que a Terra não é plana, você fala: claro que eu vou convencer. Primeiro, eu tenho um diploma de física e a partir daí eu tenho uma certa autoridade para falar sobre o assunto. Depois eu vou ter uma explicação coerente, eu vou explicar como funciona a questão da atração tal, e vou conseguir explicar o cara. Não adianta. Olha, o cara às vezes não tem o ensino fundamental completo. Você tem doutorado em física.
Ele vai falar que você foi alienado pela NASA e acredita que a Terra não é plana porque você é um alienado nas universidades. Você fez doutorado, você fez várias experiências, às vezes você fez seu doutorado em física exatamente a respeito de partículas subatômicas e ficou estudando exatamente a atração das partículas, né? Mas não interessa. O que interessa é que esse cara escutou uma pessoa falando de uma forma bem falada que a Terra é plana e ele acreditou. E aí eu falo com vocês, foi exatamente, talvez tenha sido exatamente isso que fez o Glenn imaginar que não haveria possibilidade de volta para o Sérgio Moro, que ele pensou, olha, o que eu tenho é tão forte, e desde o primeiro momento, como eu já passei por isso, eu já passei por essa situação de ver materiais fortes sendo destruídos pelo fanatismo, eu falei, olha, nós precisamos todos agora realmente trabalharmos no sentido de usar o que o Glenn está produzindo para desalienar as pessoas num tempo recorde. Eu ainda trouxe aquela teoria lá das fases do luto. Inclusive a teoria está até aqui até hoje, ó, 5 fases do luto. Está guardada aqui no programa. Eu usei essa teoria para falar, não vamos desanimar, a gente consegue desalienar as pessoas. E eu tentei encorajar realmente os amigos. Olha, vamos lutar contra a Lava Jato. Vamos usar uma pauta única. Vamos trabalhar pela queda do Moro. Depois a gente trabalha por Lula livre. Eu não fui ouvido, lógico que eu não fui ouvido. Eu posso dizer que eu fiz realmente a minha parte e eu estou realmente tranquilo. E o Jackson Amorim pergunta, Léo, você acha que o problema da falta de mobilização pode ser má vontade das lideranças? Bom, eu vou abrir o jogo, pessoal. E hoje, eu vou abrir o jogo, sinceramente, eu vou abrir o jogo, vou falar realmente o que eu penso, posso magoar algumas pessoas? Posso. Eu queria dizer, inclusive, né, e Márcio Ribeiro fala, o Léo desanimou de vez. Márcio, eu vou né, se tem uma coisa que realmente não deve ser feita nesses programas, tipo o meu, é mostrar desânimo, mas o meu desânimo, ele é claro. Eu posso dizer, eu não estou abandonando o sonho por um Brasil melhor, não estou abandonando isso, eu vou continuar sonhando com isso, mas o meu trabalho, esse trabalho que eu faço de militância nas redes, ele está chegando ao fim. Eu não estou falando que eu estou acabando com essa live, não, mas o meu trabalho de militância agora, eu vou diminuir o ritmo e vou parar. Uma hora eu vou parar, então eu já estou basicamente anunciando que é um trabalho que causa uma somatização muito grande. E o Roger Lessa fala a verdade, Estopa, na lata, na cara, a gente entende e manda ver. Então eu vou falar na lata, mas eu queria dizer para vocês o seguinte, não precisam me xingar por criticar partidos, não precisam me xingar por criticar pessoas, eu nunca cito pessoas, eu não quero citar pessoas, eu gosto de citar pessoas da esquerda, eu gosto de citar sempre de forma abstrata, e cada um vai concluir, mas assim, eu queria deixar bem claro que não adianta muito me xingar. Esse trabalho que eu comecei a fazer como sendo um compromisso meu, como cidadão brasileiro, com a sociedade, com vocês. E eu já desanimei várias vezes, eu quase parei várias vezes, mas realmente eu continuei por causa de vocês. Nesse momento, eu gostaria inclusive de lembrar de um grande parceiro que a gente teve aqui, que simplesmente sumiu, que é o Clicério. O Clicério me reanimou várias vezes, porque existe uma diferença muito grande entre o jornalista e o militante. Agora eu começo a descer a lenha. Existe uma diferença muito grande entre o jornalista e o militante. O jornalista, com todo respeito ao jornalista, o jornalista, ele adora o que está acontecendo. O jornalista adora o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque o que está acontecendo nesse momento dá grana. Dá grana. Enquanto a tensão está alta, o povo está levando ferro e está tudo dando errado, enquanto a merda está acontecendo, o idiota do eleitor do Bolsonaro está achando que os jornalistas de esquerda estão todos se ferrando, é o contrário. Está todo mundo desesperado procurando notícias e o jornalista de esquerda ganhando muita grana. Enquanto o trabalhador está fudido, e me desculpem a palavra, porque eu falei que hoje eu vou falar, e já passou das 11, imagino que agora não tem problema. Enquanto o trabalhador brasileiro está fudido, enquanto o mais pobre está só se fudendo, enquanto as pessoas que realmente construíram essa merda de país estão se ferrando, o jornalista de esquerda, ele está amando essa situação, porque quanto maior a desgraça, maior todo mundo está ganhando.
Eu não falo de todos e por isso que eu falo de forma abstrata. Então, me desculpem aqueles que realmente estão lutando, estão sofrendo com tudo que está acontecendo. Mas a grande realidade é que quanto o idiota do eleitor do Bolsonaro está achando nesse momento que os políticos de esquerda estão se ferrando, os políticos de esquerda estão lavando a égua, porque enquanto o Bolsonaro está fudendo esse país, enquanto essas políticas do Bolsonaro estão desgraçando a vida do trabalhador, cresce a demanda por políticos de esquerda. Então, não há intenção desse bando de desgraçados da comunicação e da política em resolver essa merda desse problema. O Lula está sendo sacrificado por um grupo de desgraçados na política e na comunicação social que estão desfrutando disso que está acontecendo. Sinceramente, enquanto idiotas eleitores do Bolsonaro estão achando que os políticos de esquerda estão achando tudo isso muito ruim, não, eles estão achando fantástico. Sabe por quê? Porque enquanto está acontecendo essa merda, os políticos de esquerda estão tendo a oportunidade de fazer seu nome, os políticos de esquerda estão tendo a oportunidade de pedir voto, os políticos de esquerda estão tendo a oportunidade de falar, eu avisei. O cara está destruindo empregos, o cara está arrebentando a nossa indústria, o cara está fazendo acordos que vão praticamente dilacerar a nossa indústria. E é maravilhoso. Sabe por quê? Porque eu avisei. Eu avisei. Olha, mas peraí, eu fiz de tudo, eu avisei. Na próxima eleição, vote em mim. Eu avisei. Olha, que coisa absurda. Nós avisamos. Há muito tempo a gente fala sobre isso. Que fala sobre isso o caralho. Tem que acabar com essa desgraça, porque o que vai acontecer é muito simples. O idiota do comunicador de esquerda acha que vai manter essa desgraça acontecendo para ele ganhar dinheiro e daqui a pouco ele não pode falar mais, porque a imprensa de esquerda acaba. O idiota do político de esquerda acha que está fazendo nome para a próxima eleição com Bolsonaro destruindo absolutamente tudo, mas o que pode acontecer é que esse merda pode fechar o Congresso e aí não tem mais esquerda. O que está acontecendo é isso. Olha, o idiota, o retardado do eleitor do Bolsonaro acha que a esquerda está perdendo com o que está acontecendo e acha que virou um joguinho de futebol, mas essa merda não virou um joguinho de futebol. O que está acontecendo no Brasil hoje é uma disputa por nosso povo. O maior patrimônio que tem aqui dentro são nossas mãos para trabalhar, para criar conforto lá, ó, nos Estados Unidos, lá em Israel. Sabe por quê, gente? Porque lá eles não estão dispostos a ficarem debaixo do sol cultivando alimentos. Lá eles não estão dispostos a lidarem com milhares de agrotóxicos pesadíssimos que matam. Isso é pra gente. Isso é pra nosso povo. Lá eles não estão dispostos a contaminar a água com agrotóxicos para produzir milho, produzir soio, para tratar de porco, para exportar a carne para eles. Lá eles não estão dispostos a morrer para cultivar, para tirar carvão, para tirar petróleo. Isso é para nós, brasileiros. Enquanto o pobre de direita, alienado, idiota, tá achando que o Bolsonaro tá fazendo negócios para melhorar o Brasil, esse cara tá vendendo o povo brasileiro como escravo. Essa é a realidade. E aí as pessoas pensam que estão desfrutando desse momento. Olha que fantástico! Olha que fantástico! Gente, que momento maravilhoso! Que momento maravilhoso para o jornalismo, né? Olha, vejam, enquanto nós temos hoje um Bolsonaro destruindo, nós temos coisa para falar. Olha que coisa maravilhosa para a comunicação da esquerda. Né? Até o Reinaldo Azevedo agora é de esquerda. Aqui o Charizard fala mal do Bolsonaro. Todo mundo que antes estava do lado do PSDB agora é contra o Bolsonaro. Falar mal do Bolsonaro agora dá muita grana, gente. É muito bom. Vocês querem saber de um segredo? As pessoas me perguntaram sobre propagandas da reforma da Previdência no meu canal do YouTube. Eu vou contar para vocês. Funciona da seguinte maneira. Vocês assistem os canais de esquerda. Aí vai lá, ó, o pessoal, os banqueiros, e mandam anunciar a propaganda da reforma da Previdência nos canais de esquerda. Para vocês assistirem que a reforma da Previdência é uma maravilha. Então eu tô aqui falando que a reforma da Previdência é uma merda. E aí aparece uma propaganda falando bem da reforma da Previdência. É assim que funciona. É assim que funciona. Tá a galera toda curtindo, a galera toda adorando essa desgraça. Olha, nunca os comunicadores de esquerda ganharam tanto dinheiro como agora. Por causa do medo das pessoas. Sabe por que Edir Macedo é milionário? Bilionário? Edir Macedo é bilionário, companheiro. É porque o povo tem medo do diabo, tem medo do Satanás, tem medo do fogo do inferno. E agora Bolsonaro vai colocar políticos e comunicadores de esquerda
ricos, porque essas pessoas têm medo do Bolsonaro. A real é essa. E olha, eu não exploro desgraça de ninguém, né? Se vocês procurarem os momentos de desgraça que são extremamente explorados pelo jornalismo, vocês vão prestar atenção que eu não fiz vídeo nenhum. Por exemplo, eu estava do lado da barragem da Vale quando ela caiu. Eu poderia ter ido para a barragem da Vale para fazer aquele sensacionalismo que o jornalista faz. Eu não vou, eu sou militante. Eu tenho registro de jornalista, não posso ser preso como não sendo jornalista. Eu tenho meu registro de jornalista, mas eu me considero militante por um Brasil soberano, simples assim. Se for para fazer jornalismo, eu vou fazer jornalismo tecnológico, porque aí eu vou colocar conhecimento e não sentimento. É impossível ser imparcial numa situação em que não existe possibilidade de ser imparcial como essa. Então não é jornalismo que eu faço. O que eu faço é militância. E como que é possível fazer militância no momento que você trabalha exatamente trazendo as nuances de picaretagem da direita, mas você também percebe a picaretagem na esquerda? Eu estou aqui o tempo todo para trazer para vocês as picaretagens da direita. O tempo todo, olha, o Moro está fazendo isso para no final das contas dar aquilo. Olha, a reforma da Previdência, ela vai fazer aquilo, a intenção é essa. Olha, nesse momento, eles estão tentando tirar a Dilma para vender o pré-sal. Aí beleza, eu consigo perceber as nuances do campo liberal, mas também eu percebo as nuances de picaretagem na esquerda. Na esquerda não, porque esquerda é caráter. Campo progressista é caráter. O que eu consigo perceber nesse momento são nuances de picaretagem nos papavoto. Papavoto é um bando de filha da puta que se faz de esquerda para tomar os votos das pessoas de esquerda, mas no fundo eles estão lá comemorando a desgraça que o Bolsonaro está prometendo, está promovendo. Então, enquanto ontem eu refleti bastante depois que eu vi que tem uma pessoa que acredita que o Bolsonaro está dando certo. Existem pessoas que acreditam que o Bolsonaro está dando certo. Olha, existem pessoas que acreditam que o Bolsonaro está dando certo e as pessoas deveriam estar realmente mostrando, cara, você não está entendendo. A gente deveria ter um movimento de união no povo. Uma coisa que eu estou pedindo, olha, desde os meus primeiros vídeos, eu não vou conseguir abrir aqui meus primeiros vídeos, porque é tanto vídeo que se eu for voltar no YouTube, aqui no YouTube, mas desde os meus primeiros vídeos eu chamo por união. Mas união não é interessante para ganhar dinheiro. Vocês já pararam para pensar se dentro de Minas Gerais o time do Cruzeiro e o time do Atlético se fundisse num time só? Acabou a competição? Acabou o jogo? Não ia ter mais dinheiro? Vamos cair na real? Vocês sabem de onde que vem o dinheiro do futebol, gente? Da disputa. O dinheiro da política, ele vem da disputa. A Rede Globo só consegue audiência e patrocínio para os jogos de futebol porque tem disputa. E é exatamente essa merda que está acontecendo hoje na comunicação social brasileira. É exatamente essa merda que está acontecendo. Por quê? Porque enquanto rola disputa, as pessoas estão aí, ó, assistindo, desesperadas, curtindo. É cansativa essa situação. Eu tô vendo como que tá o joguinho de promoção de nomes, criação de astros. Tá uma picaretagem, gente. Tá uma picaretagem. Isso está uma picaretagem. Uma picaretagem. E olha, a picaretagem hoje, ela está tão grande na esquerda quanto na direita. A direita está vendendo mentiras do tipo, né, pessoas que sempre falaram mentiras e foram eleitas por causa da mentira, mas ao mesmo tempo a esquerda não completa, porque nós temos pessoas de altíssimo caráter na esquerda, tanto na comunicação quanto dentro da política, mas grande parte da esquerda tá aí. E tá aqui, ó, Tony Conceição, Bolsonaro não ganha nem para prefeito, previsões do Estopa. Sim, foi minha previsão, sabe por quê, Tony Conceição? Porque eu não acreditava na possibilidade da gente ter o que a gente está vendo na Vaza Jato hoje. Eu não achava que a gente chegaria ao ponto do Ministério Público se unir com o Poder Judiciário para tirar o Lula das eleições. Porque sabe por quê, Tony Conceição? A gente joga com a matéria-prima que a gente tem.
A matéria-prima que eu tinha na época que eu falei isso era o Código Penal, o Código de Processo Penal. Dentro do Código Penal, o Código de Processo Penal e a Constituição, a gente tem informações que deixam de uma forma muito clara que não era possível impedir o ex-presidente Lula. E a prova disso está vendo aí. E você tá aí, ô Tony Conceição, bancando papel de otário, cara. Você é um idiota. Você é um idiota, sabe por quê? Você tá brincando aqui de massa de manobra. Você é um bobo que tá aqui defendendo o Bolsonaro de graça. Você não ganha absolutamente nada para defender algo que te prejudica. E se tiver algum banqueiro aqui, que se manifeste. Não tem nenhum banqueiro aqui. Não tem nenhuma pessoa aqui que vive de renda. Não tem sequer um ruralista aqui. Pode ter um agricultor, mas não tem um ruralista aqui. Não tem um latifundiário assistindo essa live. Nenhum. Nenhum. Mas, enfim. Eu vou... Tá aí a minha indignação. E hoje, essa picaretagem dessa criação de hacker... Olha, cara, de boa. Pegar pessoas que têm um histórico de hacker para criar a ideia de que ele seria o hacker do Glenn. Cara, cai na real. Olha o nível que esse país desceu. Olha. Verdade Sincera pergunta, e você ganha o que para defender o Lula? Olha, Verdade Sincera, eu ganho a tranquilidade de estar fazendo aquilo que eu acredito. Provavelmente você está fazendo isso aqui porque você acredita. O detalhe é que vai chegar um momento que você vai ver que você está sendo feito de idiota. Para quem ainda não conhece um pouquinho de como começou o meu trabalho, eu fui para a Inglaterra. No momento que eu fui para a Inglaterra, eu realmente detestava muito política. Então eu comecei a estudar uma parte que é relacionada ao Estado, mas não tem absolutamente nada a ver com o cargo político, que é o trabalho relacionado à diplomacia. Eu comecei a estudar para fazer concurso, para ser um dia diplomata. Hoje eu não faria mais esse concurso depois daquele extrato que foi retirado do Itamaraty, que esse lixo desse ministro das Relações Exteriores. Hoje eu perdi completamente a vontade de um dia entrar dentro do Itamaraty. Para mim, aquilo apodreceu o Itamaraty. Mas, enfim. Nisso eu comecei a estudar muitas coisas e fui percebendo que dentro de mim existia um nacionalista para nascer e um liberal para morrer, porque, assim como eu já falei no vídeo, eu já fui eleitor do Aécio, eu também acreditava nessas idiotices de meritocracia. Eu também acreditava em toda essa idiotice que foi pregada pelo Aécio Neves, pela escola austríaca, só que a diferença básica é o seguinte: quando eu cheguei lá na Inglaterra, eu tive a oportunidade de por que na Inglaterra todo cidadão tem direito de fazer um curso superior, ao contrário do Brasil, que tem um monte de restrições e agora as escolas serão privatizadas ou fechadas. Lá todo cidadão europeu tem direito de fazer um curso superior. Então eu me matriculei em política e economia. Então fiz uma graduação dupla em política e economia e foquei em relações internacionais. Eu fui perceber, principalmente por causa do foco em relações internacionais, que o que estava acontecendo no Brasil naquele momento era exatamente aquilo que eu estava estudando. Era simplesmente um processo de recolonização do Brasil. E absolutamente tudo que eu falei que aconteceria em termos político-econômicos foram acontecendo. Eu errei a previsão da eleição do Bolsonaro porque realmente eu não acreditava que o nosso povo seria tão intelectualmente inferior e manipulável. Realmente eu não acreditava também que o Bolsonaro, né, é uma coisa extremamente nova, a utilização de Facebook e Twitter para fake news na reta final. Muito obrigado, Ana Paula. O reforço ao neoliberalismo aumenta a desigualdade. Ana Paula manda um superchat, muito obrigado, exatamente. Então, cara, olha, Verdade Sincera, o que você ganha para defender o Lula? Quer que eu te falo? Eu vou falar para você, você está perguntando em termos... Verdade Sincera, você está perguntando isso em termos financeiros ou você está perguntando isso em termos de caráter? Porque em termos financeiros eu vou te contar. Quando eu comecei a fazer meus vídeos, eu era funcionário de uma empresa de engenharia, que é uma das maiores empresas de engenharia do mundo, que é a British Engineering Services. Eu fui despedido dessa empresa porque eles perguntaram para mim se eu pararia de fazer meu trabalho. Eles falaram comigo, olha, o trabalho que você faz no YouTube, ele não é um trabalho compatível com o seu trabalho de engenheiro. Você tem que escolher entre o seu canal e a sua carreira de engenheiro. Eu escolhi entre o meu canal. Outra coisa básica
Por que eu trabalho hoje fazendo esses vídeos e indiretamente eu acabo defendendo o ex-presidente Lula? Eu não posso arrumar emprego em lugar nenhum, porque senão eu vou ser boicotado, porque os empresários brasileiros, eles acham mesmo que são representados pelo liberalismo e que o Lula representa o trabalhador. Então, eu seria um militante completamente indesejável. Então, o que eu ganho, verdade sincera, eu já pensei em montar na cidade de Ponte Nova uma empresa de automação. Eu sou engenheiro eletrônico, engenheiro eletricista, sou especializado em sistemas elétricos de potência. Pensei em montar, porque a região de Ponte Nova tem frigoríficos. Os frigoríficos não vão fechar, eles vendem para fora. Mas eu não posso, sabe por quê? É verdade sincera. Porque são ruralistas. Eles não gostam do Lula. Então você sabe o que eu ganho defendendo o Lula? Eu ganho dificuldade de ganhar dinheiro. Basicamente isso. Mas eu não troco meu caráter por dinheiro, a diferença é essa. Você provavelmente sabe que o que você está fazendo prejudica muitas pessoas. Você sabe que a política que você está adotando vai colocar várias pessoas na miséria, no entanto, a sua falta de caráter te leva nesse caminho. Eu não troco o meu caráter por dinheiro. Então eu prefiro não ganhar dinheiro e defender aquilo que eu acredito do que trocar o meu caráter e de repente virar bolsonarista? Não. Eu não acredito no Bolsonaro. Eu não acredito nas políticas dele. Básico, simples assim. E eu te desafio aí, tá? Verdade sincera. E desafio qualquer um babaca que estiver aí achando que eu ganho dinheiro do PT. Ao contrário das investigações, principalmente se tiver alguém aí que quiser tocar uma investigação, algum promotor, não precisa nem pedir pedido judicial para poder me investigar as minhas contas se tem depósito. Não precisa de nada disso não. Eu dou autorização. E ainda faço um desafio. Se tiver alguma pessoa aí que realmente achar que eu recebo doação do PT, eu faço um desafio. Nós vamos fazer uma aposta aqui, ó. Você vai colocar 5 mil reais seus à disposição e eu vou liberar para você autorização para você achar todas as contas minhas, que são exatamente as contas que eu recebo as doações. Se você achar algum depósito aí do PT, você vai achar, obviamente, depósito de pessoas que estão aqui no chat que me ajudam. Se você achar os milhões que imaginam que eu ganho do PT, eu vou te pagar o que você achar, eu te pago 1000 vezes mais. Se você não achar, esses 5 mil seu vai aí para uma instituição de esquerda que seja a favor dos mais pobres, né? Eu faço esse desafio há muito tempo, ninguém nunca quis me desafiar, porque normalmente, para poder investigar o Flávio Bolsonaro, precisa de autorização judicial, mas eu não recebo dinheiro do PT, não recebo mensalão, nem nada disso. As minhas contas estão à disposição de quem quiser fazer esse desafio. Mas se for uma pessoa de esquerda, eu não preciso fazer desafio, não. Se alguém de esquerda quiser fiscalizar minhas finanças, eu dou autorização. Porque não tem nada para esconder. Estou na merda mesmo. Aí pronto, simples assim. Meu carro é 2002. Outro dia um babaca falou comigo assim... cuidado, Márcio Ribeiro, cuidado, Léo, a direita planta provas. A única coisa que a direita pode fazer comigo, Márcio Ribeiro, é fazer um super depósito na minha conta. E se fizer, pode plantar a prova, é meu e pronto. Se o Bolsonaro quiser fazer um depósito de R$1 milhão na minha conta para plantar a prova, eu fujo com ele e pronto. E ele ainda perdeu R$1 milhão. Plantar a prova em mim? Plantar a prova. A única forma de plantar a prova em mim é fazer no depósito, que fora isso. Mas enfim, basicamente, o que acontece é isso. Meu carro é 2002, estou pelejando aqui para conseguir reformar um apartamentozinho para eu morar com dignidade aqui dentro de Ponte Nova. E pronto. É isso que eu ganhei, verdade sincera, para defender o Lula. Eu ganhei minha dignidade. Hoje eu deito e penso, eu fiz o máximo que eu pude pelo meu país. Foi isso, pronto. Simples assim. Não preciso de mais, não. E aí eu te pergunto, o que você fez? O que você pensa? Provavelmente você desfruta a vingança que você promoveu pelo fato do Aécio ter perdido as eleições. Mas será que isso é bom? O seu mau caráter provavelmente te faz pensar que você fez uma coisa boa. Você falou que trabalha na área de construção civil, provavelmente o seu ódio contra o PT deve ser o direito trabalhista do trabalhador da construção civil, né? Você destruiu o direito trabalhista do trabalhador da construção civil, mas você destruiu os trabalhos da construção civil juntos. Então, o que adianta? Na esperança de ganhar sozinho, você também perdeu junto. Todos perderam. Deixa eu agradecer, Benedito José Bernal, muito obrigado.
O que você pode nos dizer sobre o Foro de São Paulo? Dizem que é uma organização que quer implantar ditadura socialista. Benedito José Bernal, é o seguinte, o Foro de São Paulo é um foro de ideologias, onde os partidos de esquerda se unem e falam: nós queremos um mundo próspero, nós queremos um mundo maravilhoso. Nós podemos comparar o Foro de São Paulo a uma união religiosa, em que as pessoas falam um monte de coisas que não são realizáveis. Ditadura socialista não se implementa a partir de uma reunião com pessoas. Ditadura socialista com pessoas políticas. Ditadura socialista você implementa a partir de um acordo com as Forças Armadas. A coisa mais idiota que tem é um besta acreditar que o fato de que os partidos de esquerda queiram uma integração entre os países da América Latina tem alguma coisa a ver com ditadura socialista. Bom, mas sabe o que eu penso, Benedito José Bernal? Hoje eu já estou bem puto com essa situação. É bom, sabe, o imbecil brasileiro, porque olha, outra sinceridade que eu vou falar com vocês aqui, que é difícil falar sinceridade, né, que a gente guarda na garganta. Eu sofria muito quando eu percebi o que estava acontecendo. No dia que eu vi que eles conseguiram remover a Dilma, que eu sabia que ela não voltava mais, eu tive aquele aperto no peito, que eu pensei, como assim? Os caras conseguiram dar um golpe, agora vai ser aquela destruição da economia, o país vai virar colônia. Já imaginei o Brasil como Nigéria e realmente eu sofria muito. No dia que eu vi o Bolsonaro quase vencer no primeiro turno, eu parei de sofrer. Sabe por que eu parei de sofrer? Porque eu comecei a ver vários Tones Conceição como sendo os alvos das atrocidades do Bolsonaro. Claro, eu penso na nossa bolha, eu penso, olha, tem muitas pessoas boas por aqui, mas tem vários Tones Conceições que precisam realmente pagar pelo que eles fizeram. E não tem forma melhor desses caras pagarem do que eles colherem o Brasil que eles plantaram. E olha, se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que isso aqui vai piorar e muito. E quando eu falava sobre os efeitos das políticas do Bolsonaro, as pessoas ficavam rindo de mim. Apesar de que a gente tem um bobo que traz a ideia de que as coisas estão crescendo, me parece que esse mesmo bobo desse Verdade Sem Cera, apesar que a gente tem bobo que realmente acredita que as coisas estão melhorando no Brasil, bom, as estatísticas mostram o contrário. Se as coisas estão melhorando dessa forma, por que só em São Paulo fecharam mais de 2.500 empresas? Isso de janeiro até maio. Estão melhorando. Peraí, a promessa que tinha, muito obrigado, Sil Lopes, pelo superchat, muito obrigado mesmo, né? A sobrevivência dos canais está aí, ó, o que eu ganho em termos financeiros para defender o Brasil é o que vocês me ajudam, porque não tem nenhuma ajuda do... Inclusive, Verdade Sem Cera, eu vou te desafiar uma coisa. Você vai fazer o seguinte, né, que Verdade Sem Cera está até aqui agora, porque quando aparece um idiota falando que eu ganho para defendê-lo, fazer o seguinte, Verdade Sem Cera, olha, eu vou te fazer um desafio aqui, e você volta e traz para mim, né, porque segundo o que pensam, eu sou um repórter do PT, já falaram isso várias vezes. Vai lá na página do Lula, no Facebook, vai na página da Dilma, acha qualquer vídeo meu lá. Não tá lá não, sabe por quê? Porque tem muita coisa que eu falo aqui que desagrada o PT. Sabe, porque eu sou o Leonardo Stoppa, eu não sou o PT. Eu não sou o PT. Então tem muita crítica que eu faço aqui que eles não concordam, eles nem me compartilham. Se souberem que eu existo, tá bom, mas eles nem me compartilham. Mas enfim, E o que acontece é isso aí, né, pessoal? Eu tava falando um monte de coisa aí, e o Angélica Marcenas fala verdade sem vergonha. O que está acontecendo é isso aí. Nós temos hoje uma situação, eu falava sobre o que está realmente acontecendo na economia brasileira. A gente tem um Bolsonaro cada hora fechando as portas do mercado internacional. O mercado internacional ele era intocado. E o Bolsonaro ganhou com a proposta de livre mercado. O cara toda hora dá uma pancada no mercado. Ou seja, ele está deslivrando o mercado. Todo mundo que compra do Brasil, ele está brigando. Ele está fazendo amizade com quem vende para o Brasil. Ah, gente, vamos cair na real. Vendedor, a gente não precisa de fazer amizade, não. Eles vêm procurar a gente. Lu Livre, Léo, um dos supostos hackers preso hoje é um preso em regime aberto. Veja no tijolaço. Sim, são golpistas. Eu comentei isso aqui hoje. Olha,
O Lu Livre, eles criaram exatamente o crime, a história perfeita. Eles procuraram pessoas que já têm passagens pela polícia, eles procuraram pessoas que já são conhecidas por serem hackers exatamente para fazerem a proposta. Olha, agora vocês vão ter que delatar e vão falar exatamente isso, porque senão vocês vão ficar presos pro resto da vida. Isso é óbvio, gente. É só prestar atenção. A gente consegue ver, isso é uma coisa muito clara. Muito clara. Então, enfim... E eu vou colocar isso aqui, ó. Às vezes as coisas acontecem com a gente não entende, mas lá na frente a gente entende que foi para melhor. Tá vendo? Eu gosto muito dessa frase, sabe por que verdade sincera? Porque da mesma forma que existe a possibilidade de você achar que uma coisa que você percebe como ruim nesse momento lá no futuro pode ser melhor, existe a possibilidade do contrário acontecer. Então, daqui a pouco, eu creio que os idiotas vão perceber o que fizeram e realmente vai ser hora. Nós já tivemos as manifestações por causa dos cortes na educação, ou seja, uma safra de idiotas já percebeu o que fez, né? Lógico, dentro das manifestações tinham pessoas que nunca foram bolsonaristas, mas ali tinham alguns idiotas que foram eleitores do Bolsonaro também. Então agora... O que vai acontecer basicamente é que em pouco tempo você também vai entender a merda que você fez. Enquanto Freud explica as coisas, o diabo fica dando toque. Obrigado, Manuel Barbim. O diabo é o pai do rock. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, enfim. Mas, enfim, é isso aí. Deixa eu agradecer, Elizabeth. Oliveira. Léo, estou com você. Também defendo que Bolsonaro precisa ficar por 4 ou, quem sabe, por 8 anos. Será extremamente didático. Bozo, um mal útil. Então, assim, eu acho que essas pessoas precisam pagar. Deixa eu ver agora. Deixa eu trazer para vocês aqui notícias importantíssimas. Porque chega de falar bobagem que nunca leva a nada. Então, vamos lá. Né? A Dona do Pedaço, se vocês já assistiram, nunca... Quem imita personagem de Tata Werneck e faz Márcio Pirá? Olha que legal, pessoal. Quem imita personagem de Tata Werneck e faz Márcio Pirá? Que legal. Eu quero até ver isso. Que maravilhoso. Dona do Pedaço. Pacto de paz entre inimigos acaba em tragédia. Em A Dona do Pedaço, Vivi surta ao lembrar de morte de mãe. Entre aspas, simples medo. Né? A Dona do Pedaço, Britney choca ao revelar como esconde pênis. Olha, como é que chama aquela pessoa lá que fez muito sucesso mesmo porque escondia o pênis? Nossa, os bolsominions que adoram. Como é que chama, gente, aquela cantor transexual que faz o maior sucesso? Bom, esqueci. Mas também esconde o pênis, né? Resumo da novela Dona do Pedaço, capítulos 23 do 7. Tem que ler, né, gente? Tem que ler, olha. Tem que ler o resumo da novela. Chiclete não consegue executar seu plano. Amadeu repreende Maria da Paz pela compra da casa. Josiane e Regis comemoram a compra da mansão. Antero sugere que Roque e Zé Hélio investiguem o celular de Josiane por causa dos vazamentos. Vivi incentiva Kim a fazer uma festa para apresentar Márcio aos amigos. Moacir fotografa Argno com garotos de programa. Isso é uma parte do Pablo Vittar. Pablo Vittar, exatamente, Pablo Vittar. Então não é só o Pablo Vittar que esconde o pênis, não. É também, como é que chama? Eu esqueci o nome aqui, vamos ver aqui. É Dona do Pedaço. A Britney choca ao revelar como esconde pênis. Né? Deixa eu bloquear essa coisa chata que fica. Tá aí, pessoal, que coisa legal, né? Nós temos agora o Léo Stoppa ao vivo com resumo de novelas, porque, olha, né, política é uma coisa tão inútil, né? Deixa eu agradecer aqui, muito obrigado, Luana Gomes. Léo, não desanime, o povo vai cair em si quando a fome bater na porta deles. Eles vão ver a besteira que eles fizeram e irão criar coragem para rua lutar pelos seus direitos. Luana Gomes, eu tenho lá minhas dúvidas e eu vou sentar o cepo aqui mais uma vez. Olha, existem duas formas de você fazer um trabalho
de comunicação, duas formas. Uma é a forma oba-oba. A forma oba-oba é aquela forma que você está sempre metendo pau, você está sempre criticando. A outra forma é apresentando soluções. A forma oba-oba funciona muito bem para a direita. A forma que realmente soluciona o problema é você orientar e você educar as pessoas. Porque a partir do momento que você educa as pessoas, fica difícil as pessoas serem enganadas. Então é mais ou menos assim. Você sempre vai enganar uma pessoa no que diz respeito à compra de um automóvel com motor fundido até o dia que você mostrar para a pessoa e falar, tá vendo? Na hora que der esse barulhinho aqui é um problema, se der essa vibração aqui, ou seja, você instruiu a pessoa, nunca mais ela vai ser enganada. A pergunta básica que eu faço nesse momento é o seguinte, quantos são os comunicadores que estão instruindo as pessoas? Porque tem canal no Facebook, né, já que eu estou descendo a ronca, eu tenho lá minhas dúvidas sobre muitos canais de esquerda. Tem um super canal de esquerda que está sempre publicando protestos, confusões, né, tiroteios, mas eu não vejo esse canal de esquerda realmente orientando, ensinando as pessoas as coisas, né? Tirando as pessoas da imbecilidade política e econômica, apresentando teorias. Bom, mas esse canal bomba, então as pessoas que assistem, elas se sentem realizadas. Elas pensam, não, já fiz a minha função de saber sobre a verdade a respeito da esquerda. Mas eles não orientam absolutamente nada e dizem que eles ainda recebem dinheiro do... como é que chama? Aquele super banqueiro americano lá, mas até esqueci o nome agora. Então, enfim. Mas deixa eu agradecer aqui. Muito obrigado, Brasileira de Coraco. Obrigado, Brasileira de Coraco. E a coisa tá difícil. E a Rita Santana fala, Nordeste politizado diz não para políticos cretinos. A Diana pergunta se eu fui invadido pelo hacker. Eu acho que eu fui hackeado hoje. Muito obrigado, Chocoprint BR, pela contribuição. E muito obrigado, Chocoprint BR, também pela participação como moderador. Os hackers são um bando de script kids. Então, assim, nós estamos... Jorge Soros, os hackers são um bando de script... Não, é mais ou menos assim. Como é que faz pra você dar tombo, né? Normalmente os caras mandam um vírus, o bobão, que é só bobão mesmo. Só bobão que cai naqueles vírus, né? Clique aqui, você ganhou R$1 milhão. O bobo vai lá, clica, instala o vírus, aí o cara vai, entra no computador dele, pega a senha e faz falcatrua. Tinha uma época, né, que tinha um cartão, não sei se existe isso ainda, mas tinha um cartão do Itaú que tinha todos os nomes, os números, assim, recadastre aqui o seu cartão Itaú. O bobo vai lá, recadastra o cartão Itaú no vírus, a pessoa pega todos os números do cartão e a partir daí a pessoa vai e toma o dinheiro. Então são isso, as pessoas ficam mandando esses e-mailzinhos com o vírus responde, aí quer pegar um cara desse, quer achar que foi esse cara que tá lá na internet fazendo pequenos furtos através da internet, que hackeou Sérgio Moro, Dallagnol, procuradores. Gente, olha, vamos cair na real. Agora eles vão falar que os hackers vão falar, nós alteramos as mensagens. Os hackers vão falar, o Glenn mandou a gente fazer isso. E esse povo podre, alienado, que segue o Bolsonaro vai acabar acreditando nisso. Ou seja, para o povo do Bolsonaro também não faz diferença, não. E o A Fernandes, quem defende Lula não tem caráter. Não, A Fernandes, quem tem caráter é quem defende Sérgio Moro, Dallagnol, Queiroz. É esses que tem caráter. Flávio Bolsonaro, né? Afinal de contas, o Flávio é uma pessoa tão do bem que ele não pode nem ser investigado. É isso aí, caráter é isso aí. Caráter é defender a não investigação. Porque nós estamos defendendo uma pessoa que foi investigada e condenada sem provas. O Flávio Bolsonaro, as provas apareceram para depois começar a investigação. Né? Tipo assim, o cara foi pego, né, o cadáver na mão dele, o revólver, e aí o cara foi pego assim na cena do crime, acabou de matar. Aí primeiro identificaram o crime, o homicídio. Depois olharam, quem que é esse cara? Esse cara é um homicida. Não, mas não pode, não. É o que acontece com o Flávio Bolsonaro. Primeiro achou o crime para depois... não, é o Flávio Bolsonaro. Primeiro acharam o crime. O crime tá lá. Depois o Flávio... Não, mas cara, que falta de caráter é defender o Lula. Vocês estão defendendo o Moro, vocês estão defendendo essa galera aí. Inclusive o Moro que defendeu o Queiroz. O Flávio Bolsonaro que fez o mensalinho. Quem falou isso foi o Ministério Público Federal. E vocês estão do lado desse. É vocês que... Vocês têm muito caráter. Vocês têm muito caráter.
Afinal de contas, nós estamos defendendo uma possibilidade de crescimento econômico que é o que aconteceu durante 8 anos do governo Lula. Eu estou defendendo o futuro para minha filha, eu estou defendendo o futuro para o meu país, porque o cara que conseguiu governar e realmente multiplicar o PIB por 5 foi Lula. Bolsonaro já conseguiu colocar o PIB em 0,8 negativo. Né? Basicamente, Lula conseguia aumentar o PIB por ano 5%. O Bolsonaro está conseguindo diminuir ele, por enquanto, 0,8%, mas eu imagino que ele vai conseguir dar uma queda de 1,5% do PIB. Né? E quem não tem caráter é exatamente quem defende o Lula. Né? Tipo assim, quem defende o cara que governou por 8 anos e conseguiu o melhor crescimento econômico da nossa história não tem caráter. Quem tem caráter é quem defende o Queiroz. Quem tem caráter é quem defende o Flávio Bolsonaro. Quem tem caráter é quem defende um presidente que está entregando o Brasil para fora, um presidente que está fechando nossa indústria. Quem tem caráter é o cara que defende o presidente que conseguiu de janeiro até maio fechar 2.500 empresas só em São Paulo. 2.500 indústrias só em São Paulo. É esse que tem caráter. É esse aí que tem caráter. Quem defende o Lula não tem caráter. Né? Bonito isso. Eu gosto muito de não ter caráter, tá? Nessas horas é muito bom não ter caráter. É muito bom. Porque a gente troca nessa hora o caráter pela inteligência. Eu nem preciso ter caráter. Eu preciso ter amor próprio, ô idiota. Imbecil, basta ter amor próprio, sabe? Tipo, você não precisa ter caráter, não. Basta você ter amor próprio. Peraí. Eu prefiro ter o Brasil que conseguia crescer a economia do que ter caráter. Eu prefiro ter aquele Brasil de antes do que ter caráter. Pode falar que eu não tenho caráter. Magda Gava, obrigado Magda. Léo, conheço pessoas que têm esperança de que as coisas podem melhorar. Eu digo que com Bozo nunca tive esperança. A ignorância e a ganância fez o Brasil entrar nessa fala aí algo que dê conforto a todos nós. Magda, eu vou te falar uma coisa que vai te dar conforto. O Bolsonaro ferra-se muito mais do que a gente. Sabe por quê? Magda, o Bolsonaro é um cara que acredita, e eu vou falar em mamadeira de piroca, não vou esconder não, desculpem se tiverem crianças aí assistindo. O Bolsonaro acredita na porcaria da mamadeira de piroca, o Bolsonaro acredita em kit gay, o Bolsonaro acredita em terra plana, o idiota que acredita em terra plana, em kit gay, em mamadeira de piroca, você acha que ele vai conseguir emprego? É esse cara aí que vai competir com quem faz balbúrdia na universidade? Então a única coisa que eu tenho para falar, para confortar, é que enquanto tiver desemprego, o Bolsonaro vai ser sempre o último a ser contratado. Simples assim. Simples assim. Porque na hora que o empresário for contratar, pergunta verdade sincera, se ele for contratar uma pessoa para fazer um serviço, você vai contratar um engenheiro, né, para sua empresa. Você vai contratar um melhor engenheiro ou vai contratar um idiota só porque ele vota no Bolsonaro? É basicamente simples assim. Então, tecnicamente falando, o único conforto que a gente tem nesse momento vai piorar. Mas enquanto tiver muito ruim, quem mais se ferra é exatamente quem fez a coisa piorar. Porque, olha, nenhum pastor contrataria um fanático para a empresa dele. Se o pastor montar uma empresa, a última coisa que ele vai colocar na empresa dele é um fanático da igreja dele. O que significa que o eleitor do Bolsonaro, ele não vai conseguir emprego nem com o pastor da igreja dele. Isso porque o pastor sabe que ele é um idiota, por isso que ele se aproveita. Brasileiro é coração, não podemos abandonar Lula. Ele nunca desiste. Força, Léo. Obrigado, brasileiro é coração. Magda, Léo, conheço pessoas que têm, deixa eu trazer outra aqui, né, que é a mesma coisa. Então, olha, Magda, obrigado pelos superchats, muito obrigado. Flávia Correia, pelo superchat também, que está passando ali rapidinho. E a única coisa que eu posso falar nesse momento é isso. A gente vai se ferrar? Nós vamos se ferrar sim. Mas eles vão se ferrar mais. Deixa eu ver um negócio. Eu vi essa matéria aqui, pessoal, ó. O estado de São Paulo, maior polo industrial do país, registrou o fechamento de 2.325 indústrias de transformação extrativista nos primeiros 5 meses do ano. O número é o mais alto para o período na última década, 12% maior do que o ano passado. Ou seja, Bolsonaro fechou 12% mais indústrias do que Temer, né? Ou seja, Bolsonaro conseguiu vencer Temer nessa aí.
Muito obrigado, Leandro Cabral. Léo, a PF usando esses 4 hackers como bode expiatório. Infelizmente, a PF, Lava Jato, Justiça e o governo federal estão alinhados, mas acredito que o Glenn do The Intercept vai desmascarar um por um. Eu sei lá, viu, Leandro Cabral. Eu vou fazer com vocês uma comparação e eu gostaria que vocês pensassem nisso. Vamos imaginar se realmente faz sentido o Glenn continuar insistindo nisso. Imagina aquela pessoa que você gosta, que usa droga, ou então ela fuma, ou então bebe demais, né? Aquela pessoa que é conhecido seu, que tem um problema de vício. E você tá sempre insistindo e falando, olha cara, para com isso vai te prejudicar. Não tem dúvidas que o vício vai prejudicar a pessoa. É somente Olavo de Carvalho que defende a ideia que cigarro não faz mal. Não tem dúvidas de que o vício vai, obviamente, diminuir a qualidade de vida, não tem dúvidas. Então significa que você sabe de uma forma muito clara que ao tentar convencer essa pessoa a parar com o vício, você está fazendo bem para ela. E pior, a pessoa também sabe que você está fazendo bem. Só que essa pessoa costuma não te escutar, costuma ser agressiva, dificilmente essa pessoa sai dessa situação. E chega um momento que você liga o foda-se. Você fala, olha, apesar de tudo, eu gosto dessa pessoa, mas eu não ligo mais. Que ela se ferre, que ela fique com câncer, que ela tenha doença, que ela morra, eu não quero nem saber. Porque você perde a paciência. Você pensa, eu já fiz minha parte, agora eu perdi a paciência. Eu não sei se esse povo, e eu não falo de vocês, nós somos, eu volto a dizer, nós somos uma pequena bolha dentro de um país de 207 milhões de habitantes. Eu não sei se esse povo merece esse esforço do Glenn, não. Eu não sei se esse povo merece o esforço nosso. Porque vocês acham que o nosso esforço vai mudar a cabeça de 207 milhões de pessoas? Vamos pensar que a metade está com o Bolsonaro, ou então está assistindo jogo de futebol, ou então vendo novelas. Inclusive, deixa eu trazer para vocês aqui mais uma das novelas. Deixa eu ver aqui, ó. A Dona do Pedaço, resumos dos capítulos. Vamos ver aqui, Dona do Pedaço. Acho que foi esse aqui que eu trouxe, já não foi? Dona do Pedaço. Só tem Dona do Pedaço, Dona do Pedaço. Não tem mais novela, gente? Deixa eu ver aqui, Dona do Pedaço. Mais lidas, vamos ver. Tem um cara aqui, ó. Dona do Pedaço. Chiclete sofre com... O que é isso aqui? Comissão e decide se suicidar após matar Vivi. Dona do Pedaço. Tá aqui. Ó, eu não coloquei aqui, mais legal é colocar aqui, ó. Dona do Pedaço. Chiclete sofre comissão e decide se suicidar após matar Vivi. Então, tá aí, ó. Isso aí, infelizmente, é a vida de grande parte dos brasileiros. E eu pergunto para você, será que nós temos a situação dentro da qual a maioria do brasileiro está inerte ou então apoiando o Moro, apoiando o Bolsonaro, apoiando o Dallagnol? E será que vale a pena realmente o Glenn continuar se sacrificando por esse povo? Será que vale a pena nós nos matarmos por esse povo? Será que nós vamos conseguir mudar a cabeça aí de 100 milhões de brasileiros? Para que eles se levantem, se revoltem, façam greve? Será? Será? Então eu tô... E o Renato Canidia, não vejo novela também não, Renato Canidia. Também não vejo não. Eu só sei que o povo vê, infelizmente. Infelizmente. E o Jackson Amorim, caramba! Deixa eu colocar aqui, Jax, tá? Valeu, Jax, pela interação, ninguém tá interagindo. Mas o Jackson Amorim interagiu. Obrigado, Jax, por dar a força. Deixa eu vai subir aqui, vai aparecer. Caramba! Ele matou a Vivi! Nossa! Não é muito mais legal, gente? Tipo, tem que fazer um sorriso assim. Ele matou a Vivi! Deixa eu colocar aqui. Mas, cara, ele matou a Vivi! Esse cara é irado! Não matou a Vivi, não pode ser irado, né? Puta merda, ele matou a Vivi e depois se suicidou, Tipo... Vale Tudo foi uma excelente novela, Léo. Vale Tudo. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande de... a Bruna... Deixa eu ver. For variável i igual a 0. Se i é menor que 20... Olha, eu não entendi por que você mandou esse for para todo... Não entendi por que você mandou essa... Explica aí, Bruna, para que... Para que serve esse... O que esse i significa? Peraí, se o i... Para i é igual a 0 e i menor que
x é igual a 0 até menor que 20. Mas o que usa i mais mais? E vazio. Tá difícil, Bruna. Essa condição aí, eu não sei o que essa maldita linha de comando faz, não. Quebrou minha cabeça aqui. Será que... Nossa. Ferrou. Bombei na... A Luiz mandou um aqui, ó. For i... Ah, tá. Não, beleza. Agora tem um comando aqui, ó. Print i. Tá, agora já faz... Então tá bom. Mas o que representa? Que eu não peguei esse início aí, pessoal. Isso aí seria a linha de comando pro hacker, né? Tipo... 3 condições, né? É muita coisa, gente. O i tem que ser... Se o i... Tá. Hacker acusado de invadir celular do Moro é afiliado ao DEM. Os caras vão... Não, tipo assim... Bom, obviamente eles tinham que ter achado alguém filiado ao PSOL pra colocar a culpa no Jean Willis, né? Mas tá difícil. Obrigado mais uma vez, Magda. Léo, os Minions dizem que Lula só foi bom com a população pobre pra ser reeleito. Não. O Lula vai fazer o seguinte, o Lula vai matar a população. Não, o Lula vai fazer diferente. O Lula vai socar agrotóxico no povo pra ser reeleito, né? O Lula vai fechar as indústrias para ser reeleito. O Lula vai promover briga entre nordestinos e o resto do país para ser reeleito. Né? O Lula vai humilhar parte da população para ser reeleito. O Lula vai aumentar o racismo para ser reeleito. O Lula, naquela época, ele achou que tinha que ser bom, né? Luciano Costa, cadê Ruth Mick? É mesmo, cadê Ruth Mick? Ruth Mick foi ver novela. Léo, a Jovem Pan tá envolvendo o país, envenenando o país diariamente. Estamos perdidos. Mas também, gente, quem toma veneno tem que se ferrar mesmo. Quem assiste Jovem Pan tem que se ferrar. Léo, não houve nada de prisão ali. São velhos conhecidos da polícia. É exatamente isso. Esquemão. Rox Extreme, isso é linguagem... Não, sim, Rox. Eu identifiquei ali que é uma linha de comando de linguagem de programação, mas eu só não identifiquei de que I que estão falando. Né? Porque a variável I que eu não entendi. E a Estela Melim perguntou onde está o glicério. Tá todo mundo querendo saber cadê o glicério, né? Léo, quem assiste BBB não tem salvação. Realmente é isso aí. Eu lembro que hoje eu não consigo. Hoje eu não consigo, pessoal, acompanhar o Facebook, porque chega uma quantidade muito grande de mensagens e tal. Desconcentra muito, né? Eu tô aqui nessa obra, né? Afinal de contas, eu sou eu sou empregado do PT e eu tô pelejando uma obra aqui. Mas cadê aqui, gente? Passou um treco interessante aqui que eu perdi. Bom, eu vi que os hackers são só boi de piranha, é isso que a gente tem falado aqui. Eles foram escolhidos exatamente para eles delatarem. E o Marcelo Medieval, Léo, hoje você está diferente que houve. Marcelo, eu tô perdendo completamente a paciência. Eu até te peço para assistir na reprise que eu vou colocar daqui a pouco. Porque... e o Breno Leonardo fala... Não acaba nunca essas obras. Não, Breno, não acaba. Não tem dinheiro, cara. Não tem dinheiro. Não é tão fácil assim. Né? Obra é uma coisa que depende, lógico, de grana. E eu tô fazendo na medida do possível. Mas, enfim. Marcelo, pergunta aqui se... que eu tô diferente. Marcelo, o que acontece é o seguinte. Eu tô iniciando uma caminhada para encerrar meus trabalhos. Eu não tô encerrando hoje, não. Mas eu tô iniciando uma caminhada para encerrar meu trabalho de política na internet.
Já tô aos poucos. E Chocoprint fala, ainda não bloqueei Rutmic. Não bloqueia não, Chocoprint. Rutmic participa aqui de uma forma tão engraçada, né? Rutmic participa dessa live desde o início, né? O primeiro coxinha, a gente nunca esquece. O primeiro coxinha das minhas lives foi o Gotardo, que sumiu, nunca mais apareceu. Mas depois do Gotardo, vários apareceram. E Tony Conceição, Rutmic, são coxinhas que participam aqui há muito. Até o Delgado participava, o Delgado sumiu. São pessoas que participam há muito tempo de uma forma muito educada, apesar de serem coxinhas, né? Então, se tiver um idiota aí, bloqueia assim, mas pessoas legais, assim, apesar de coxinhas, são pessoas legais, como Rutmic, Gotardo, deixa eles participando. E aí, o Marcelo Medieval, o que acontece é que hoje, realmente, eu tô meio que revoltado. Eu tô já... Aos poucos eu tô encerrando esse trabalho meu de política na internet. Mas lógico, eu não vou parar de sonhar com um Brasil melhor, claro que não. Mas é porque a vida continua, lógico. Esse trabalho de política na internet, ele acaba me colocando em situações difíceis, porque eu não posso iniciar, né, eu não posso dar sequência na minha carreira, a vida vai passando. Eu percebo que nós temos uma bolha. Então o que eu pretendo fazer? Eu pretendo, de repente, criar uma forma para a gente fazer um bate-papo privado, só entre nós que já estamos participando dessa live há muito tempo. Então a gente compartilha o link, marca um horário, assim, de alguma forma a gente continuar fazendo esses encontros para conversar sobre política, mas o trabalho na internet mesmo, ele, né, esse trabalho na internet de política, assim, aberto, assim, eu pretendo terminar, até porque as pessoas estão perguntando se é alguma bronca. Não, pessoal, não é bronca, não é ameaça, não é nada disso, não. É porque a vida, infelizmente, esse trabalho que eu estou fazendo de política, ele interrompeu minha vida, me picou minha vida em 2 pedaços, né? Que é o antes, eu estava, né, desenvolvendo a minha carreira profissional e tal, e eu tenho uma filha, eu preciso, né, decidir se eu vou continuar no Brasil, se eu vou criar minha filha fora do Brasil. E eu pretendo continuar conversando com vocês. O que eu pretendo fazer? Eu pretendo, de repente, a gente faz um grupo, as pessoas que participam constantemente, que são as mesmas pessoas, até mesmo Rutmic, Tony Conceição, as pessoas que participam constantemente aqui, nós vamos ver se a gente faz um grupo e continuamos esse bate-papo entre nós, mas eu vou tirar esse trabalho público que eu faço daqui uns dias, porque eu vou voltar, né, as minhas atividades normais de engenharia e tal. Provavelmente devo voltar, por exemplo, para a Inglaterra. Lá da Inglaterra eu devo voltar a fazer meu trabalho de engenharia. Então, até para evitar que eu tenha problemas novamente por causa desse trabalho no YouTube, desse trabalho na internet, a gente passa isso para um trabalho fechado, só entre a gente continua batendo papo, como se fosse um estilo de videoaula fechada, para a gente analisar as picaretagens. Vamos continuar analisando essas picaretagens, mais o trabalho público que eu tenho feito. Eu pretendo encerrar, não estou falando que amanhã ou depois, mas assim que eu for realmente voltar às minhas atividades profissionais convencionais, eu pretendo encerrar esse trabalho público de política, mas eu pretendo continuar com vocês dessa forma. E o A.A. Fernandes fala, é fácil ser comunista na Inglaterra. Obrigado, Fernandes. Vou mesmo, cara, vou pra Inglaterra. Problema seu, você não destruiu o seu país, então você vai se ferrar aqui, companheiro. Eu vou ser comunista lá na Inglaterra. Lá na Inglaterra eu vou ter todos os direitos de comunista. Foi lá na Inglaterra que eu estudei, inclusive com financiamento do Estado, tá, seu idiota? Lá na Inglaterra é um dos melhores sistemas de saúde públicos do mundo. Lá na Inglaterra, toda hora que você perde o emprego, você procura uma empresa que chama Job Seekers Allowance, eles te dão um pagamento mensal. Tudo isso porque lá é muito comunista. Ah, tem mais, se você tiver dificuldade financeira lá, você recebe o aluguel da sua casa pelo Estado, eles pagam seu aluguel. Isso é um comunismo muito grande. E olha, aquele lugar tá na miséria por causa do comunismo, né? E eu vou pra lá sim, vou pro comunismo, tá bom? Beleza? E você fica aqui no capitalismo. O capitalismo tá ótimo, o capitalismo tá fechando empresas, o capitalismo tá botando o Brasil no rural. Eu vou ser comunista lá na Inglaterra, idiota. Léo, enquanto o povo se preocupa com os hackers, a Lava Jato está preparando outro corte para a população. Aí vem bomba para nós. Pode ser que sim. Marlene Aquino, tô bugada desde que elegeram o coiso. Obrigado, Marlene Aquino, pelo superchat, pela colaboração. Desde que elegeram o coiso, olha, eu sou tão
Brasil. Pessoal, eu sou tão assim, Brasil melhor e ideologia de lado, que no momento que eu vi... Olha, você sabe o que eu percebi no início, Marlene? Olha, tem muitas pessoas que têm... Eu falo, olha, eu não sou partidário nem sou idólatra. Muito obrigado, Shirley Barros. Léo, você faz muito bem. Tem uma filha para criar. Muito obrigado, Shirley Barros, pela participação, pelo superchat. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo carinho, constantemente aqui com a gente. E olha, eu vou contar para vocês uma coisa que às vezes eu fico pensando. Tem vezes que a gente pensa, tá tão ruim que a coisa podia melhorar. Eu não sou idólatra, que significa que para mim não existe uma pessoa que seja um ídolo. Existe uma pessoa que ela é uma pessoa que pode fazer bem feito, mas se ela pisar na bola, ela deixa de ser a pessoa que pode fazer bem feito. Então, existiam políticos que eu elogiava antes, eu parei de elogiar simplesmente porque eles mudaram um pouco de ideologia. Existem políticos que todos criticaram e eu só elogiei. Eu só elogiei o Daciolo. Eu nunca falei mal do Cabo Daciolo. Por quê? Na hora que eu bati o olho nele, eu falei, ele pode falar mal do Lula, ele pode falar mal do Haddad, pode fazer o que quiser, mas o que ele fala é coerente. Eu só, tirando a parte do fanatismo dele, que é uma parte que só conecta com quem realmente é religioso, mas de todos os políticos religiosos, o único que eu acredito que é verdadeiro é o Daciolo, eu nunca falei dele. Então o que significa aqui? Eu não sou idólatra, não sou idólatra. Quando as pessoas para mim são verdadeiras, eu acredito nelas, não sou idólatra. Quando o cara é picareta, eu acho ele picareta e pronto. O que significa que um cara pode aparecer no PSDB com uma boa ideologia que eu vou acreditar nele e falar, olha, esse cara tá falando coisa coerente. Então é o que acontece. No momento que eu vi o Daciolo, todas as pessoas me pediram para falar mal do Daciolo, o Léo puxou minha boca para falar mal do Daciolo. Não falo mal busquem os vídeos, né, de quando o Daciolo, vocês vão ver meus vídeos lá, minhas lives. Falei, não vamos falar mal do Daciolo. O Daciolo tá chamando a atenção dessas sociedades secretas e tal. Vamos todo mundo ver o que ele tem para falar. E eu tô falando disso agora, não. Tô falando desde essa época lá. Nós temos o Alckmin para falar mal. Não vamos perder tempo falando mal do Daciolo. Mas enfim, foi muito engraçada a questão da Ursal. É claro que foi. Mas eu não sou idólatra. O que significa que eu não sou obrigado a meter o pau em quem mete o pau no Lula. Eu gosto do Lula. Mas o que significa é que se tem uma pessoa que não gosta que critica o Lula, não significa que eu tenho que odiar essa pessoa. Eu não sou idólatra. E além de eu não ser idólatra, no sentido de não ter necessariamente que odiar uma pessoa, eu não sou idólatra no sentido de que eu não tenho necessariamente que manter o ódio, mesmo que eu já tenha um certo ranço. Teve um determinado momento em que o Bolsonaro, depois de eleito, começou a bater de frente com o liberalismo, que eu falei, olha, quem sabe o Bolsonaro não vai realmente pisar no calo de todo mundo que trabalhou pela campanha dele e vai governar pelo povo brasileiro. Eu tive esperanças e eu ainda falei, se o Bolsonaro fizer coisa que presta, eu vou ser o primeiro a aplaudir. Eu cheguei a falar isso, inclusive as duas coisas que ele fez, que realmente são coisas a favor do Brasil, criticar a reforma da Previdência, depois travar o aumento do diesel, eu aplaudi. A esquerda toda achou formas de meter o pau só porque o Bolsonaro falou, não podemos meter o pau no cara que fez uma coisa certa só porque o cara é o político diferente daquele que nós votamos. Então, eu digo, Marlene, que durante alguns segundos eu até imaginei que o Bolsonaro poderia trair o sistema e governar para o povo brasileiro, mas foi só por alguns segundos. Eu fui iludido. E eu estava disposto a elogiar o Bolsonaro se ele tivesse feito qualquer coisa boa para o Brasil. Significa que eu não sou idólatra, não tem problema nenhum em de uma hora para outra começar a criticar quem eu admiro, não tenho problema nenhum. De uma hora para outra, igual eu nunca fiz qualquer tipo de comentário a respeito da Tabata, mas se eu tivesse elogiado a Tabata durante 10 meses, depois da mudança dela, eu não teria problema nenhum em meter o pau, como eu não tenho problema nenhum em elogiar o Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, se de uma hora para outra eles se tornarem progressistas. Já pensou? Se eles de uma hora para outra rompem, única pessoa que para mim é um lixo, que não merece admiração e nunca vai ter minha admiração, porque fez tudo mal de caso pensado, é Sérgio Moro. Tirando o Sérgio Moro, se de uma hora para outra o Bolsonaro, olha, tô vendo aqui, eu tô sendo enganado, tá ok? Eu tô sendo enganado. Destruir meu país não, tá ok? O cara vai e muda, não, que não, Trump. Vai, muda completamente a ideologia dele, eu vou bater palma. Mas, eu cheguei a pensar por alguns segundos que o Bolsonaro poderia fazer alguma coisa bem feita. Fabrício Domingues Ferreira, estopa, não dê murro em ponta de faca. A solução é o aeroporto de Cumbica. No seu caso, Confins. Obrigado, Fabrício Domingues Ferreira. Eu agradeço muito, né, a força, agradeço muito também a contribuição. Queria lembrar vocês que vocês podem ajudar meu trabalho também
através das contas bancárias que estão divulgadas aí nas descrições desses vídeos. Então, muito obrigado mais uma vez aqui, Marlene Aquino, muito obrigado também, Roberta Heloísa Bom. Léo, enquanto o governo usa cortina de fumaça na mídia por 2 dias, denegrindo nordestinos, vendeu a BR Distribuidora, temos que parar de perder tempo com cortina de fumaça da Damares e Bolsonaro. Exatamente, Roberta Heloísa Bom. Só que nós não vamos conseguir bloquear isso, sabe por quê, Roberta? Nós somos uma pequena bolha que luta, a nossa bolha luta para resolver o problema. Mas lá fora eles lutam para se aproveitar do problema, infelizmente, né? E é exatamente o que eu tenho criticado. Deixa eu ver aqui. Bom, eu estou tentando ver se existe alguma outra novela a não ser Dona do Pedaço, que eu estou procurando aqui qualquer novela aqui sem ser Dona do Pedaço, mas não tem, né, pessoal? Olha, só Dona do Pedaço. Deixa eu ver aqui, pera aí. Isso aqui é o UOL. Deixa eu ver se eu acho outra coisa aqui. É tudo UOL? Ah, não. Tá aqui, ó. Olha só, pessoal, que legal! Dalila se casa com vestido revestido de cristais e inventa gravidez em Órfãos da Terra. São Paulo, o capítulo dessa terça-feira, 23, da novela Órfãos da Terra, da Globo, vai mostrar o casamento de Dalila, Alice Wegman, e Jamil, Renato Góes. Para esse dia especial, ela vestirá um vestido discreto feito com 10 metros de crepe branco e quase 100 metros de cristais Swarovski. Né? Swarovski, com certeza, é cristal russo. Se é cristal russo, é um cristal capaz de hackear o vestido. O que significa que a Globo já planeja, provavelmente, uma cena de nudismo hacker nesse casamento. Eu queria agradecer todos vocês pelas participações aqui no canal Leonardo Estopa. Convido todos vocês para assistirem comigo as revisões da novela do dia. Também vamos falar sobre os melhores momentos do Big Brother Brasil. E para encerrar o programa, teremos sempre uma receita de bolo especial. Muito obrigado, compartilhem aí a reprise desse vídeo e eu volto amanhã às 5 horas da tarde, provavelmente com o programa Léo ao Quadrado, quando eu falo de política, coisa ruim que ninguém precisa saber. Afinal de contas, não tem nada a ver com a vida de ninguém, né, pessoal? Muito obrigado e até.